Apareceu. Começamos. Ele está falando já? Não, ainda não. Ele vai entrar. Eu vou conseguir vê-lo aqui. Consegue. A gente iniciou. Pode cumprimentando as pessoas. Hã? Pode cumprimentando as pessoas já. Já posso? Já. Tá. Muito bom, pessoal. Estamos começando aqui uma live. Meu nome é Alberto Dáurea. Eu sou obstetra do Grupo Santa Joana. E a gente vai super gostoso sobre prematuridade. Nós estamos juntos com o professor Moron, que hoje é uma autoridade e é o ícone da medicina fetal aqui no Brasil. E ele dá todo esse suporte de medicina fetal para nós obstetras no acompanhamento das pacientes, tanto antes de engravidar, como durante a gravidez, no que diz respeito a dividir as orientações, a nos dar, de repente, o caminho a seguir diante de situações mais delicadas. E o mais importante, que eu acho que hoje a obstetrícia ganha muito, é que os nossos pacientes, ao serem avaliados pelo fetólogo, o colega que faz medicina fetal, ele nos passa predições, ou seja, ele avisa, essa paciente poderá desenvolver esse tipo de disfunção durante a gravidez. Portanto, já vamos tomar medidas e dar orientações de forma a não chegar lá. E com isso, na grande maioria das vezes, a gente consegue evitar um quadro de prematuridade ou um quadro de aparecimento de doenças inerentes da gravidez, que a gente evita através dessas orientações que o colega da medicina fetal nos passa. Então, hoje, e agora o professor Moron pode estar com a palavra e depois a gente vai fazendo aí as nossas interrupções, fazendo as perguntas que vão chegando e a gente vai respondendo conjuntamente. Professor Moron, com a palavra. Muito obrigado, doutor Alberto Dáurea, meu amigo, nosso coordenador médico do Hospital e Maternidade Santa Joana. Prazer muito grande participar com Vossa Senhoria nessa live extremamente importante, num dia muito feliz, que é o dia que o mundo inteiro comemora a prevenção da prematuridade. Eu aqui, como coordenador do Departamento de Medicina Fetal do Hospital e Maternidade Santa Joana, me sinto bastante orgulhoso de participar dessa jornada, dessa participação, dessa envolvimento que nós temos hoje no dia a dia dentro do nosso hospital no combate à prematuridade. E eu gostaria de iniciar dando um depoimento extremamente alegre e feliz que eu e minha família tivemos, que essa semana nós comemoramos a ter vencido a prematuridade da minha filha. Ela completou 37 semanas e agora nós entramos numa fase mais feliz da gravidez, que o Samuel está chegando de uma forma tranquila, de termo, e nós estamos muito felizes por ter vencido a prematuridade. A prematuridade ela acomete ao redor de 15 milhões de crianças ao redor do mundo, e muitas dessas regiões são desprovidas, muitas vezes, de acesso e cuidados à saúde, e por isso a prematuridade tem um impacto enorme na saúde da criança, na saúde da família e na saúde da sociedade como um todo. Por isso, prevenir a prematuridade é de suma importância. Ela não é uma doença, ela é um conjunto de fatores que levam a essa prematuridade, e quando nascer prematuro, que é aquela criança que nasce antes de 37 semanas e que leva a um risco maior de comprometimento à saúde da criança, de morte dessa criança, dependendo do momento que ela vai nascer. E nós classificamos essa prematuridade em extrema, quando ela ocorre abaixo de 28 semanas, onde você tem
uma mortalidade bastante elevada, morbidade também, e entre 28 e 32 semanas, a prematuridade precoce e a prematuridade tardia entre 32 e 37 semanas. Se nós não conseguirmos evitar a prematuridade, que nós possamos evoluir e chegar pelo menos à prematuridade tardia, onde a criança terá um desempenho semelhante àquela criança considerada de termo. Nós sabemos, doutor Dáurea, que hoje em nosso país, a prematuridade ela comete ao redor de 11% dessas crianças. E nem sempre essa prematuridade ela é linear. Não quer dizer que, por exemplo, as crianças que nascem aqui no Paraíso, no Hospital e Maternidade Santa Joana, ela tem um comportamento semelhante da periferia de São Paulo, e muito menos em regiões distantes em nosso país. Há uma diversidade muito grande e a gente tem que orientar, esclarecer a população, esclarecer as gestantes, toda a família, da importância de prevenir o nascimento prematuro dessas crianças. Há uma inquietude muito grande em relação ao impacto que a pandemia possa ter trazido para a incidência da prematuridade. Possivelmente, o fato da mulher ficar mais em casa, ela tenha protegido mais a gestante. Isso é um fator positivo. Alguns estresses que a mulher tem no trabalho, no dia a dia, no trânsito e na exposição a outras situações, mas, por outro lado, aquelas mulheres que contraíram a doença durante a gestação, nós tivemos aqui algumas tiveram a necessidade de uma intervenção de parto antes do momento final da sua gestação. Classicamente, doutor Dáurea, nós classificamos a prematuridade em dois grupos importantes. Aquela que ocorre espontaneamente, porque inicia o trabalho de parto por contrações uterinas ou porque rompe as membranas ovulares, e elas representam ao redor de 70% da prematuridade. Essa é uma prematuridade que tem uma janela muito importante de prevenção. Mas existe outro grupo de crianças prematuras que elas são por indicação médica. Aqui nós temos uma limitação maior de prevenção, porque quando o médico decide pela realização do parto, existe um risco por detrás, um risco materno ou um risco fetal, ou por hipertensão arterial, ou por malformações, ou porque tem um sangramento importante que a placenta está baixa e leva a hemorragias, ou porque a criança está crescendo menos, ou a mãe teve uma infecção e obriga o médico para fazer uma intervenção para melhorar as condições maternas ou as condições fetais. Então, nesse grupo, nós vamos ter uma possibilidade menor de você fazer uma ação de prevenção. E você falou muito bem no começo, doutor Dáurea, que a assistência pré-natal, essa atividade sinérgica entre o obstetra, que faz o acompanhamento pré-natal da sua paciente, e o profissional de medicina fetal. E isso faz com que essa ação sinérgica de avaliação clínica, de estimativa de risco, de realização de procedimentos que podem ter uma estimativa de risco e auxiliar intervenções que possam evitar a prematuridade. E eu gostaria de aproveitar esse momento, doutor Dáurea, e dizer que a telemedicina ela trouxe um benefício muito grande nesse momento da pandemia, onde, por limitação de movimento das gestantes, houve o auxílio da telemedicina para manter o seu contato com os seus obstetras, fazer os seus exames, as suas orientações, orientadas pelos profissionais, utilizando a tecnologia da telemedicina. Então, eu acho que nós temos hoje um momento bastante oportuno de nós utilizar tecnologias para rastrear
e diagnosticar aquelas gestantes de risco para a prematuridade. Muito bom. Você sabe que, Moron, você fez um apanhado muito bacana sobre essa evolução dos tempos, né? E como nós que temos aí mais de 40 anos de estrada dentro da obstetrícia, como a gente olha hoje para trás e vê como as coisas mudaram para o bem, né? E quantos seres estão sendo beneficiados com essa evolução da obstetrícia amparada pela medicina fetal. Então, eu vejo, por exemplo, quando eu mando um paciente para vocês para fazer um exame morfológico, por exemplo, onde você já avalia o tamanho do colo do útero, e já me retorna dizendo, olha, Daura, esse colo do útero é um colo que tem uma redução de espessura, precisamos atuar com relação à preservação desse colo, porque esse colo está se mostrando, de repente, um colo que poderá lá na frente não conseguir segurar o feto até o final. E todas aquelas medidas vão sendo adotadas. E eu fico pensando lá atrás que se isso tudo tivesse acontecido lá atrás, como teria facilitado a nossa vida e quantos prematuros talvez tivessem ganhado mais tempo de vida intrauterina, porque eram prematuros que nasceram porque o útero não conseguiu segurar o feto dentro. Aqueles casos Exatamente. que você falou, onde existe aquela prematuridade espontânea, onde o útero entra em trabalho de parto e quer expulsar o bebê, né, antes do tempo, logicamente que são situações que acontecem e a gente muitas vezes consegue, às vezes, inibir esse quadro mecânico, né, de estímulo, através hoje do repouso dentro do hospital, numa semi-intensiva, que eu acho que foi um conceito que veio e que trouxe assim um número enorme de benefícios com relação ao paciente e ao bebê, porque esses casos a gente tinha dificuldade de controlar sozinho, esses casos em casa. Então, hoje, a paciente internada na semi-intensiva, onde você tem todos os profissionais opinando, vem o neonatologista, vem o médico da medicina fetal, que fica avaliando nossos pacientes diariamente, trocando ideias com a gente, e quando dá decisão, olha, vamos agora, chegou o momento de tirar, e às vezes a gente ganha 1 semana, 2 semanas, às vezes 3 semanas, que são fundamentais para o sucesso desse bebê. Eu dizia que, às vezes, um dia de útero a mais, um dia o bebê pode significar, de repente, de 3 a 5 dias a menos de uma UTI neonatal, com uma diferença tremenda no prognóstico, né? Então, eu queria comemorar esse dia da prematuridade, na verdade, agradecendo a medicina fetal, que é uma especialidade relativamente nova dentro da obstetrícia, né? E ao mesmo tempo, com muita experiência e com muito benefício que estão trazendo, que vocês trazem para nós, obstetras, em pouco tempo de vida. Não só nessas orientações, nas predições, mas também nas cirurgias fetais intrauterinas, que é uma coisa que, quando eu comecei a fazer obstetrícia, era algo que a gente nem imaginava que pudesse existir. Como é que a gente podia pensar que o médico poderia entrar dentro do útero, operar um feto e sair, e aquela gestação prosseguir? Então, se você quiser falar um pouquinho sobre essa história dessa evolução da cirurgia intrauterina, que eu acho que mudou completamente o cenário e na grande maioria das vezes, evita a prematuridade extrema, se você quiser falar, você pode ficar à vontade. Mas antes de comentar esse assunto, doutor Daura, eu gostaria, em contrapartida, homenagear os obstetras também. Eu acho que a medicina fetal ela não pode progredir sem o auxílio do obstetra bem intencionado, cuidadoso, que tem uma atenção voltada de forma individualizada para o seu paciente. Então, o médico obstetra que no início da gestação acolhe a sua paciente e de forma muito atenciosa conhece a história clínica do paciente, vê os dados pessoais, os dados reprodutivos, os dados familiares, como está a evolução da gestação atual,
é esse profissional que já nessa fase inicial estabelece os principais fatores de risco da prematuridade e vai direcionando exames como a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, tão importante para definir a idade gestacional, estimar risco de anomalias fetais, estimar risco de pré-eclâmpsia e dar um norteamento de um plano de cuidado pré-natal bem individualizado. Sem dúvida, esse papel do obstetra é fundamental, porque é ele que está traduzindo para o seu paciente as condições da sua gestação, as condições de saúde do seu filho. Então, isso é extremamente importante, essa associação sinérgica que tem entre o obstetra e o profissional da medicina fetal. E dentro desse contexto, aí entra o que o senhor falou, que é a questão de, fazendo exames morfológicos, nós hoje podemos identificar situações ameaçadoras à vida da criança, situações ameaçadoras de um desenvolvimento anormal dessa criança, por exemplo, como uma anemia fetal e necessidade, por exemplo, de transfusão intraútero. No Hospital Santa Joana, nós fizemos nesse último mês 5 transfusões intraútero. Veja que é uma técnica que às vezes a gente acha que ainda está deixando de ser utilizada. Aqui no Hospital Santa Joana, esse mês, tivemos a oportunidade de fazer 5 transfusões intraútero em crianças com anemia fetal. Tivemos a oportunidade de fazer cirurgias fetais, apesar da pandemia. E por que faz cirurgias fetais? Porque ela tem um tempo definido de intervenção. Nós não podemos ficar aguardando, porque a anomalia vai comprometendo a criança. E nós temos hoje as anomalias principais, a hérnia diafragmática, a mielomeningocele, a transfusão feto-feto, onde um bebê ele transfere sangue para o outro bebê e põe em risco a vida dos dois. Hoje mesmo, pela manhã, doutor Dauri, nós tivemos a oportunidade no Hospital e Maternidade Santa Joana fazer intervenção com 17 semanas numa situação de uma gravidez de gemelar, uma gravidez monocoriônica, uma única placenta, onde um bebê estava pondo em risco a vida do outro e com isso certamente poderá melhorar o prognóstico da criança que está em melhores condições. Então, veja, esse conjunto de procedimentos de rastreamento e de diagnóstico permite que nós dois juntos pensemos de uma forma melhor de intervir, melhorar a condição de saúde da mãe, da condição de saúde da criança, e com isso, indiretamente, nós vamos reduzir a prematuridade. Legal. Você sabe que estão chegando perguntas aqui, e a Bruna perguntou o seguinte: em caso, é necessário antecipar o parto quando o bebê tem um tamanho muito grande? A Bruna perguntou. Eu creio que ela deva estar pensando... Olha, essa é uma questão que, na maioria das vezes, não. Porque existem famílias de gente, de pessoas que nascem grandes, né? Então, aquelas pessoas que têm um antecedente genético de pessoas altas, grandes, e que isso é constitucional, então não há necessidade de fazer antecipação de parto. Existem situações que a criança é grande para a idade gestacional porque a mãe tem diabetes. Então, ela tem uma condição clínica que transfere muito açúcar para o bebê. E como ele tem o pâncreas dele normal, ele produz bastante insulina e o bebê vai crescendo e fica gordinho. E aí, essa situação de um diabetes desequilibrado, às vezes, se a gente não conseguir controlar adequadamente o diabetes materno, a gente, às vezes, é obrigado a interferir. Mas, na grande maioria das vezes, uma criança grande não necessariamente precisa antecipar o parto. Legal. Eu acho que a gente poderia até aproveitar essa pergunta dela para deixar uma mensagem aqui para os nossos seguidores que estão assistindo, né? Para ter muita atenção com relação à dieta e o ganho de peso, né? Porque o segredo realmente é aquela gestação onde o ganho de peso
é bem equilibradinho. E hoje a gente sabe que a oferta exagerada de calorias e de alimentos calóricos para o bebê, você também já está modificando o futuro deles. Então, quando eu comecei a fazer obstetrícia, eu achava que as crianças deviam ser orientadas depois quando crescessem. Hoje a gente sabe que é dentro do útero que começam as mensagens que a mãe já passa para o bebê com relação ao futuro. Então, grávidas que ganham menos peso estão passando mensagens melhores para esses bebês, né, e dando um futuro melhor em termos de ganho de peso e de resistência à insulina e até de pré-diabetes, né? Não sei se você quer fazer algum adendo com relação a esses cuidados, mas eu acho muito que... bem lembrado, esse é um assunto... Esse é muito bem lembrado. Esse é um tema que eu acho que hoje a mulher moderna, doutor Dáurea, ela está muito preocupada, que é o estilo de vida, né? Quais as condições de atividade física, de ela ter condições de preservar o emocional, alimentação adequada. Infelizmente, esses 8 meses, doutor Dáurea, deixou a gente muito perdido nisso, em função da quarentena, de as mulheres ficarem mais confinadas, né? Eu tive essa experiência com a minha filha gestante durante toda essa quarentena e via a briga que ela fez com ela mesma, né? De controlar os alimentos, o peso, e às vezes a gente advertindo, aí, Larissa, vamos devagar, aí, com a comidinha, e beber bastante líquido, né? Fazer uma atividade física. Eu tive a oportunidade de sair com a minha filha, do Dr. Dáurea, de andar, fazer caminhadas, para ajudá-la a queimar umas calorias, né? Então, hoje, infelizmente, temos um relaxamento um pouco maior, mas, infelizmente, os dados nos preocupam, mas tem que ter um pouco de atividade física e cuidar, como o senhor falou, a questão alimentar é muito importante. Legal. Você sabe que a Fabi, que é uma das nossas seguidoras que está assistindo a nossa live, diz o seguinte: eu estou com 23 semanas de gestação e eu tenho um mioma de 15 centímetros. Que riscos e que cuidados? E aí, se você puder responder. Eu acho que o leiomioma do útero é um fator de risco, porque ele embora seja um tumor, mas ele é benigno, mas ele sofre a influência dos hormônios da gravidez. E à medida que a gravidez avança, a tendência desses nódulos aumentam. E isso é um fator que irrita a musculatura uterina e pode precipitar contrações prematuras, desencadear um parto prematuro. É muito importante aí a questão da atenção do seu médico, ficar muito próxima do seu obstetra, informando o seu obstetra sobre os sintomas que está apresentando, fazer repouso, né, e não evitar exagerar em atividade. Hoje existem medicamentos, particularmente a progesterona vaginal, ela pode dar uma quiescência maior do útero, dar um relaxamento maior e ajudar o médico a postergar mais a gravidez. Mas, sem dúvida, o leiomioma é um fator de risco da prematuridade. Bacana. Você sabe que estão chegando perguntas aqui, uma atrás da outra. A Karina perguntou o seguinte: olha que interessante a pergunta dela. Eu tenho um útero unicorno e sou baixinha. Estou com 25 semanas. O que eu devo adotar com relação a cuidados e quais são os riscos que eu estou exposto? Útero unicorno, paciente baixinha, 25 semanas. Muito bom. Eu acho que, assim, primeiro, ela está bastante consciente e nem todas as mulheres sabem que ela tem uma malformação uterina. Então, parabéns para o médico dela, que investigou adequadamente e identificou a anomalia uterina. Essas anomalias uterinas, elas têm uma predisposição, e nem não é obrigado ter, mas tem uma predisposição do colo do útero ter um chamado insuficiência cervical. E esse colo pode, às vezes, encurtar e dilatar e precipitar o rompimento das membranas ou o desencadeamento do parto prematuro. Então, a grande preocupação que ela tem que ter é estar monitorando o tamanho do colo uterino
e se ela está tendo algum sintoma nesse sentido. Eu acho que essa é a preocupação maior, e eu tenho certeza que o médico dela está atento a isso, porque já o fato dele ter descoberto que ela tem um útero unicorno é um fator muito importante. E ser baixinha não necessariamente quer dizer que ela vai ter uma criança prematura, né? A prematuridade está muito associada a mulheres muito jovens, ou com a idade acima de 40 anos, ou mulheres que têm um peso com índice de massa corpórea menor do que 18, mulheres que são muito magras, ou mulheres que são muito obesas. Então, a obesidade e a mulher muito magra é um fator de risco também da prematuridade. A Érica está contando uma história aqui, ela já tem 2 gestações anteriores e agora ela está preocupada com uma próxima. Nas 2 gestações, o primeiro nasceu com 35 semanas, prematuro, e o segundo foi de 31 semanas. Ela está perguntando, se eu engravidar outra vez, qual é o risco que eu corro? Logicamente que estão faltando mais informações aqui, está muito pobre em termos de informações, mas eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. A primeira gestação, 35 semanas, na segunda nasceu com 31, e na terceira, que ela está programando, ela quer saber qual é o risco. Mas ela traz um assunto muito importante, viu, Edna? Você está trazendo uma pergunta de suma importância, porque o antecedente de ter tido parto prematuro e espontâneo é um dos marcadores mais importantes de risco para a prematuridade. Então, essa informação é muito relevante. E isso que traz para nós um fato importante, que é o planejamento pré-concepcional. Então, a mulher, ela sabe que ela, teoricamente, tem um risco de ter partos prematuros. Não necessariamente, na terceira gravidez, ela terá um parto prematuro, mas ela já está ciente disso. O que ela deve fazer? Primeiro, planejar um momento mais adequado de engravidar. Então, se ela está com o peso acima do normal, tente baixar o peso. Se ela tem que fazer vacinas, faça as vacinas que ela precisa. Se ela está tomando algum medicamento que tem alguma influência na gravidez, ela mude para aquele medicamento que não tem influência na gravidez. Se ela está com um diabetes aí meio difícil controle, um hipotireoidismo, uma hipertensão arterial, controle primeiro a sua parte clínica. Então, uma vez ela está na condição clínica boa, é o momento adequado, social, o momento de vida que ela quer engravidar, então engravidou, início precoce do pré-natal. Então, logo ela souber que está grávida, procure o seu médico, inicie precocemente o pré-natal e ela vai ter orientações seguras de fazer intervenções. Às vezes, se está caracterizado, por exemplo, uma insuficiência do colo uterino, o médico dessa paciente pode indicar a realização eletiva de uma ciclagem do colo uterino, que é um ponto que dá no colo uterino de forma oportuna, entre 14 e 16 semanas de gestação, e ele já fica mais seguro que aquele colo uterino está mais preso, mais dificuldade de abrir. E se ela descobrir com 20 semanas por ultrassom transvaginal que o colo encurtou, ela ainda pode fazer a circlagem ou colocar o pessário, que é uma forma de você fazer um aprisionamento do colo uterino de forma não invasiva, não cirúrgica. Também são situações positivas, usar progesterona vaginal e assim por diante. Então, quer dizer, essa paciente muito bem esclarecida, viu, Edna? Está muito bem esclarecida. Planeje adequadamente a sua gestação, procure fazer uma assistência pré-natal precoce e siga as orientações do seu médico obstetra. Legal. A Carolina, ela está dizendo o seguinte, eu na primeira gestação, a minha placenta envelheceu precocemente. Por que isso acontece e o que eu posso fazer agora para a segunda gravidez
no que diz respeito a evitar o envelhecimento precoce da placenta e se isso é possível? É um assunto muito importante que a Caroline está trazendo, porque é um achado ultrassonográfico que nem sempre tem implicações no crescimento fetal, no volume do líquido amniótico e no momento de nascimento. Mas, para o obstetra, é um sinal de alerta. Ele não vai tomar nenhuma conduta baseada unicamente nesses sinais ultrassonográficos de envelhecimento placentário. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai tomar alguma intervenção se o crescimento do bebê começar a diminuir, que aí entra a chamada restrição de crescimento fetal. E mais ainda, ele vai ficar preocupado se o volume do líquido amniótico começar a diminuir, ou ainda se os sinais de avaliação do bem-estar fetal começar a ficar comprometido. Aí o obstetra ele vai tomar algum tipo de atitude de antecipação do parto. Muitas vezes isso ocorre sem ter influência na evolução da gravidez, mas pode estar associado, por exemplo, ao tabagismo. O tabagismo é um fator que leva a alterações, calcificações placentárias e é um fator que pode ser de risco para a evolução dessa alteração. Outro fator que pode estar relacionado é em relação à poluição ambiental. A poluição ambiental ela tem um fator também que leva essas alterações placentárias, mas que a avaliação do crescimento fetal e do volume do líquido amniótico e do bem-estar fetal certamente serão os norteadores para antecipar o parto ou não. A Kátia está aproveitando todas as informações, ela acabou de mandar uma pergunta dizendo o seguinte: se eu tenho mais idade, a minha placenta fica mais velha também? Ou a placenta tem a ver com todo um quadro da gestação ou tem relação direta com o meu envelhecimento? Eu acho que isso é uma associação aleatória, porque muitas vezes a mulher com a idade mais avançada, ela tem situações que favorecem o envelhecimento placentário. Por exemplo, a hipertensão arterial, alterações pulmonares, situações reumáticas, doenças reumáticas que pode trazer. Mas não necessariamente a idade, por si só, ela envelhece a placenta. Eu acho que ela não tem que ficar preocupada com isso, não. Perfeito. A Silvana está perguntando o seguinte: como você falou, Moron, que existe esse acompanhamento pré-concepção, que é um acompanhamento super importante, essa orientação onde a gente faz suplementação para os pacientes de alguns nutrientes, de algumas vitaminas. Ela quer saber se isso pode contribuir para evitar partos prematuros, já que estamos falando de prematuridade. Eu acho que isso, sem dúvida, eu acho que a condição de saúde boa de uma gestante, de uma mulher que está planejando engravidar, é uma condição fundamental para que ela tenha um desempenho obstétrico positivo. Então, quer dizer, se nós pudermos fazer uma avaliação clínica pré-concepcional, onde ver como se está com anemia, se ela está com alguma desnutrição, se ela está com a falta de algum elemento importante, né? Hoje, vitamina D é um fator importante, porque nós não estamos tomando sol, então muitas mulheres hoje têm a vitamina D baixa, né? Às vezes o ácido fólico está alterado. Então, essa reeducação, essa suplementação, sem dúvida, traz fatores positivos e é uma educação em saúde boa, né? De você participar de forma proativa do cuidado da sua saúde, né? Eu acho que hoje a responsabilidade de cuidar da saúde é de todos nós, né? Então, essa participação ativa de toda a mulher na preservação da qualidade de saúde é muito bem-vinda e muito otimista e muito boa para a saúde pública. Legal, eu acho que aqui chegou uma pergunta agora que eu acho que ela vai se transformar numa mensagem e que a gente pode realmente passar para as nossas pacientes. A Gabriela diz o seguinte:
eu gosto de tomar vinho. E eu quero saber se eu tomar vinho durante a gravidez, se eu tenho mais risco de parto prematuro. Não quero dormir com essa responsabilidade. A bola está com você agora, amor. Dália, você deu uma cutucada aí. Eu acho que eu tenho duas respostas para você, viu, Gabriel? A primeira resposta é que a ingesta de álcool na gravidez deve ser evitada. O álcool etílico ele atravessa de forma passiva pela placenta e a concentração plasmática do álcool da mãe ela vai ser a mesma que vai estar no feto. E esse álcool no organismo fetal, dependendo da idade gestacional, ele pode trazer danos importantes. Tanto é que existe a chamada síndrome do álcool fetal, que é uma situações que leva danos neurológicos, psicológicos na criança muito importante. Então, quer dizer, a gestante ela não deve ingerir bebida alcoólica, porque os neurônios, eles a partir de 22 semanas, que eles começam a ter aquela capa de gordura que protege os neurônios. E essa concentração aumentada de álcool na circulação fetal vai danificar os neurônios e o fígado fetal, ele ainda não tem a capacidade enzimática de quebrar esse álcool rapidamente. Então, quer dizer, esse álcool fica reverberando no organismo da criança. Então, nós temos que orientar que toda mulher gestante tenha esse cuidado, não ingira álcool, isso é muito importante. Mas um dado importante para cutucar o Dáurea é que a questão do parto prematuro, ela começou com uma mulher que ela teve várias perdas gestacionais prematuras e ela foi ficando alcoólatra. E ela, depois de ficar alcoólatra, ela teve uma gestação de termo, porque se observou que o álcool ele inibe um hormônio que estimula a contração uterina, que é a ocitocina. Então, a mulher que toma o álcool, ela inibe esse hormônio ocitocina da neurohipófise e ela não tem contrações prematuras. Por isso que muitos anos, e eu cheguei a usar o álcool como inibidor do trabalho de parto prematuro. A gente dava álcool endovenoso para inibir o trabalho de parto prematuro numa época que nós não tínhamos drogas tão eficientes como nós temos hoje. Então, quer dizer, o álcool ele tem uma ação de inibir o trabalho de parto prematuro. Mas eu não estou aconselhando ninguém a tomar vinho para prevenir o parto prematuro. Então, eu acho que podemos deixar nossa mensagem bem clara. Álcool não combina com gravidez. Exatamente, como dirigir. Exatamente. Não combina. E quando a gente falar em dosagem, em quantidade, nós vamos estar passando orientações erradas para os nossos pacientes, porque a quantidade autorizada na gravidez de álcool é zero, é álcool nenhum. Né? Eu acho que o bebê sofre muito. Eu faço sempre um cálculo junto com meus pacientes. Se você pesa 60 quilos e toma meio copo de vinho, e o bebê pesa 600 gramas, você imagina a diferença de 100 vezes, com a mesma quantidade de álcool. E o bebê está intraútero esperando da mãe exatamente nutrição e não álcool. E aquela síndrome... Concordo integralmente. Não é? Aquela síndrome que você falou, da síndrome do alcoolismo fetal, que é o SAF, hoje é uma síndrome que merece muita atenção por parte dos obstetras e das gestantes, porque ela, na verdade, uma ingestão errada em termos de quantidade de álcool pode derreter um segmento do cérebro do bebê. Então, álcool na gestação, nenhum. Essa é a nossa mensagem. Né? Concordo integralmente. A Érica está perguntando o seguinte: eu tenho infecção urinária de repetição, eu tenho com frequência. Isso pode me trazer problemas com relação à prematuridade? É uma pergunta bastante interessante, viu? E bastante frequente essa situação no nosso mundo em termos de obstetrícia.
A Érica traz a infecção urinária como causa de prematuridade e realmente é uma grande preocupação. E toda vez que você está diante de uma gestante em trabalho de parto prematuro, é obrigatório investigar se existe ou não uma infecção urinária. E particularmente aquelas gestantes que têm essa infecção recorrente. Essa repetição é um fator de risco importante, porque muitas vezes, doutor Dáurea, nós temos uma alteração do microbioma vaginal e do microbioma intestinal dessas mulheres e que perpetua que essas bactérias adentrem ao sistema urogenital e levem essas infecções em repetição. E às vezes é um fator até imunológico que essa mulher tem. Por isso que os médicos urologistas e os clínicos, eles muitas vezes fazem a profilaxia da recorrência da infecção urinária. E essas mulheres que tiveram infecções recorrentes, elas usam os quimioterápicos, os medicamentos, que evitam que elas entrem num quadro clínico evidente de uma infecção urinária. Legal. Você sabe que a Paula está perguntando o seguinte: estou grávida de trigêmeos. É certo que meu parto será prematuro? É uma pergunta bacana, hein? Acho que dá para a gente conversar bastante sobre isso. Sem dúvida. Eu acho que parabéns a Paula, porque tem 3 bebezinhos e a gente torce muito para que eles evoluam muito bem na gravidez e cheguem mais próximos, se não passados 37 semanas, que cheguem próximos de 37 semanas. A gravidez múltipla, doutor Dáurea, é um fator de risco importante da prematuridade. Nos gemelares, o risco da prematuridade ela chega a quase 60%. Então, quer dizer, prematuridade e gravidez múltipla é uma grande associação. Por isso que todo obstetra que está fazendo o pré-natal de uma mãe com gemelar ou trigemelar, ele está muito atento a esse fator. Não só o fator do colo ficar curto, mas às vezes pelo fato de ter uma gestação gemelar ou trigemelar, ela altera a parte metabólica, alterações também hipertensivas, e que possa acarretar a necessidade de você intervir não só de parto espontâneo, mas no parto de indicação médica. Às vezes a placenta dessas mulheres está muito próxima do colo uterino, e isso é chamado placenta prévia ou placenta baixa. E às vezes, por ter uma gravidez múltipla, tem sangramentos intermitentes. E o obstetra, às vezes, é obrigado a antecipar o parto em função do quadro de sangramento de repetição. Por isso que gestações gemelares estaria por volta de 60% de gêmeos, e a trigemelar, dificilmente ela consegue passar de 37 semanas. Mas não é absurdo, mas ela tem que estar muito atenta, porque a chance de um parto prematuro é bastante aumentada. Bacana. A Fabi fez uma pergunta que é o seguinte: qual é a idade gestacional considerada segura para um parto prematuro? Você acha que até já falou, né? Que o ideal será exatamente o momento onde você tem segurança do bebê dentro do útero e que o bebê já não consegue mais ter segurança, então é melhor ele estar aqui fora, onde a gente pode controlar. Mas aí a pergunta está para você: qual é a idade segura para um parto prematuro, na sua experiência? Então, essa é uma inquietude muito grande. E você respondeu muito bem, viu, Dáurea? Eu acho que essa, assim, não é uma data que vai definir, mas é a condição que está apresentando. Como está a saúde da mãe? Como está a saúde da criança? Nós temos visto hoje, às vezes, os obstetras fazendo cesárea e mães que têm Covid com pneumonias, com insuficiência respiratória, e que estão com 28 semanas, 30 semanas, e a criança, ela, em geral, está bem,
mas a mãe não consegue ventilar adequadamente os pulmões. E ela precisa de ter uma intervenção na unidade de terapia intensiva. Os médicos intensivistas precisam atender, acolher essa gestante para dar a segurança da saúde dessa mulher. E o obstetra, muitas vezes, é obrigado, nessas circunstâncias, fazer uma cesárea para tirar o bebê. Infelizmente, nasce prematuro e vai ser assistido lá na unidade de terapia intensiva neonatal, mas essa mãe vai permitir que ela ventile melhor e ela vai ter uma condição melhor de superar a insuficiência respiratória. Então, quer dizer, o cenário que estamos vivendo é muito importante. Se eu tenho um sofrimento fetal, eu vou resolver que essa criança vai estar melhor fora do que dentro do útero. Então, é muito importante. Mas, em linhas gerais, se nós passarmos de 34 semanas, doutor Dauri, o neonatologista ele fica muito mais confortável de acompanhar essa criança. Ele vai ter mais tranquilidade de monitorar as variações da prematuridade, como hematológicas, cardiovasculares, pulmonares, cerebrais dessa criança. Então, se nós temos a possibilidade de intervindo e contemporizando o nascimento, e melhor que a gente tente, pelo menos, passar de 34 semanas. Ficou excelente esse seu fechamento. A gente já está aí no finalzinho do nosso tempo. E eu acabei elogiando você e agradecendo a sua medicina fetal. Depois você retribuiu o agradecimento a nós, obstetras. E eu não quero esquecer também dos nossos neonatologistas, que são os nossos salvadores da pátria. Quando a gente tira um bebê do útero e passa para o neonatologista na sala de parto, a gente tem uma tranquilidade, né, de que dali para frente o acompanhamento vai ser muito mais detalhado e vai estar mais monitorizado do que dentro, porque dentro do útero, naquele momento que a gente decidiu tirar, a situação já não era tão favorável, e agora na mão do neonatologista a gente tem a tranquilidade. Então, obrigado a todos os neonatologistas pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e trabalho esse que mudou o cenário e o horizonte dos seres humanos nos últimos 25 anos, indiscutivelmente. Eu queria agradecer a você, professor Moron, amigo e colega de trabalho, com quem eu tenho muito prazer em estar sempre perto, e até porque todas as vezes que eu estou próximo de você, eu sempre aprendo alguma coisa a mais. Então, eu quero agradecer também por esse aprendizado contínuo que você proporciona para a gente. Eu quero agradecer a todos e a palavra está com você. Em seguida, a gente pode encerrar a nossa live. Eu queria dizer para você, doutor Dauri, a minha apreciação por esses momentos agradáveis que nós tivemos aqui junto de uma forma tão espontânea, muito tranquila, colocando a experiência de dois profissionais que já caminharam muito tempo da jornada de médico e que têm prazer de que profissionais que gostam de cuidar de pessoas, eles existem bastante. Nós temos hoje, dentro da nossa instituição, em diversos cenários, profissionais que cuidam da saúde, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todo o pessoal de saúde, valentes, que enfrentaram essa pandemia de forma muito forte e que pegaram firme, e é um momento bastante importante a gente agradecer a todos eles. Mas uma coisa muito importante, doutor Dauri, eu gostaria de também salientar, é que dentro do cuidado da prematuridade é fundamental o apoio institucional. A infraestrutura institucional é muito importante. Cuidar de prematuro é muito difícil. Cuidar de prematuro, às vezes, a gente fica bastante estressado. Mas quando a gente trabalha dentro de uma instituição, onde nós temos recursos, apoio e suporte para que as coisas possam, de fato, acontecer de uma forma multidisciplinar e multiprofissional, é altamente gratificante. E eu gostaria também de deixar aqui o meu depoimento positivo ao Hospital e Maternidade Santa Joana, que nos dá toda a tranquilidade
e vai ajudar a prevenção da prematuridade e, quando ela ocorre, tratar de forma adequada essas crianças prematuras. Mas foi um prazer muito grande participar com o senhor, e eu agradeço muito a todos que estão aqui nos ouvindo, a participação das pessoas que fizeram as suas perguntas, e é um prazer que nós continuamos juntos, trabalhando, dialogando, buscando qualificar cada vez mais a assistência materna e a assistência fetal. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Boa semana. Boa semana.